Olá, alunos do segundo ano, né? Nós vamos falar hoje sobre a mineração no Brasil, né? Que é logo após a decadência do açúcar, da cana-do-açúcar, a coroa portuguesa ela precisava, né, de outro produto, principalmente porque estava em déficit com outros países, né? Portugal não produzia produtos manufaturados, então ele comprava produtos manufaturados de outro país, né, a Inglaterra, por exemplo, e com isso a riqueza que ele trazia de sua colônia era também para pagar débitos com outros países, de onde ele comprava esse produto manufaturado, não só para abastecer, né, o seu próprio território, como também a colônia. E aí vem a mineração, né? A mineração vai ser a salvação, né, vamos falar sobre mineração. Como eu falei, a mineração vai ser a salvação para a crise, né, do açúcar, logo após a expulsão dos holandeses aqui do Brasil. E graças, né, à ação dos bandeirantes, né, as bandeiras de prospecção, né, principalmente, que eram as bandeiras que estavam atrás, que estavam procurando ouro e pedras preciosas, né? Nós vimos na aula passada que existiam vários tipos de bandeiras, né? A bandeira de caça ao índio, de apresamento, né? A bandeira sertanismo de contrato, né? Que ia atrás de quilombos rebeldes e etc e tal. E a bandeira de prospecção é essa que ia atrás do ouro, né? Então, foi graças a essa interiorização, a essa expansão do território brasileiro, né, da colônia portuguesa na América, né, através de vários fatores que nós estudamos na aula passada, como a ação dos jesuítas que foram para o norte sul do Brasil, né, bem ao extremo mesmo, foram para a região da Amazônia, região do Rio Grande do Sul, a ação da pecuária, né, e a pecuária vai ter um papel importante nesse processo da mineração, a ação dos soldados, né, que além de proteger o litoral com os fortes, né, fundando fortes, e chegaram até lá, o mais extremo do Nordeste do Brasil e até o Sul também. Então, vamos falar hoje sobre a mineração, né? Que está tudo interligado com isso que nós falamos. Nós sabemos que a mineração vai ser fruto dessa bandeira de prospecção, né? E lá, bem no finalzinho do século XVII, Portugal está em crise, né? E aí vários vários bandeirantes, né? Como Amador Bueno, dentre outros, eles vão achar ouro na região de Minas Gerais atual, na região de Mato Grosso e de Goiás, né? Vamos lá, vamos aqui. Então, o contexto. Qual vai ser o contexto? Portugal entra em crise, né? Como eu já falei agora no início da aula. Após a expulsão dos holandeses do território brasileiro, as Antilhas holandesas passam a produzir açúcar de beterraba mais barato que o brasileiro. O que é que acontece? A vantagem dos holandeses, tanto no açúcar de beterraba e também no açúcar, se fosse o açúcar da cana-de-açúcar, é porque eles tinham a técnica, né, do refino. Tratado de panos e vinhos com a Inglaterra acarreta prejuízos à economia lusitana. O que é que acontece? Portugal, lá na 1703, Portugal faz um acordo com a Inglaterra. A Inglaterra, em 1703, já era um país que já estava caminhando para a industrialização, tinha produtos manufaturados de qualidade, né? Tecido principalmente, né? Porque o carro-chefe
industrialização que viria em meados do século XVIII, né, a partir de 1750, foi a indústria têxtil. Então, o que acontece? O tecido, né, era um produto manufaturado, né, um produto trabalhado, né, um produto que tinha valor agregado. E aí Portugal fez um tratado, né, onde ele exportaria vinho para a Inglaterra e a Inglaterra exportaria pano. Nesse intercâmbio comercial, pessoal, com certeza quem saiu ganhando foi a Inglaterra, né? Você comparar tecido, algo na época, né, era a vanguarda da indústria, que foi, né, mais tarde, o carro-chefe da industrialização, processo industrial, né, onde a Inglaterra foi a pioneira a partir de meados do século XVIII. Com vinho, realmente, Portugal teve prejuízo. E aí, dentro dessa dinâmica aí de prejuízo, Portugal precisava arranjar, né? Portugal precisava arranjar um produto, sei lá, na colônia que salvasse, né, desse déficit, né, de balança comercial, enfim. E aí é onde entra, né, a questão da mineração, né? E aí tem uma charge aqui que, né, fala sobre a questão dos holandeses, né? E é como se os holandeses estivessem se vingando, né, dos portugueses quando fizeram essa concorrência com o açúcar brasileiro. E a gente continua aqui. Então, aqui tem, né, um questionamento. Como resolver essa crise financeira? Incentiva as bandeiras. Então, já que tinha bandeira, é interessante que, não por questão humanitária, mas por uma questão de não atrapalhar os negócios, o apresamento de índio, a escravidão indígena era meio que proibida para não atrapalhar os negócios, né? A coroa proibia para não atrapalhar os negócios, a coroa proibia, os jesuítas, que eram aqueles padres, né, que fundavam as missões que nós vimos na aula passada, também era contra, claro, eles exploravam o trabalho indígena, né, na fundação das missões e das reduções, e também para não atrapalhar o tráfico internacional que a coroa estava metida no meio, né, e que dava um lucro exorbitante, né, para Portugal e etc. Meio que era proibido, mas a coroa fazia vista grossa porque os bandeirantes faziam uma coisa boa, uma coisa que a, a coroa tinha interesse, que era o quê? Eles aprisionavam índios, mas também eles procuravam metais preciosos, eles procuravam pedras preciosas, e isso era bem interessante para a coroa, né? E daí a coroa começa a incentivar, né? O objetivo, a captura de escravos fugitivos, o aprisionamento de indígenas e a busca de metais preciosos. Claro que tinham bandeiras diferentes, mas no geral as bandeiras, elas procuravam escravos fugitivos, que era o sertanismo de contrato, aprisionamento de indígenas e a busca de metais preciosos. Então, por volta de 1693, ou seja, finalzinho do século XVII, bandeirantes paulistas encontram ouro na região das Minas Gerais, né? E depois os bandeirantes vão encontrar em Mato Grosso, em Goiás. A maior parte do ouro brasileiro é de aluvião, né, no leito dos rios, porque nunca tinha sido explorado, os índios não exploravam, né? Diferentemente dos astecas do México ou dos incas aqui na América do Sul, que já conheciam, né, a metalurgia do ouro e da prata e etc. Aqui os índios viam na natureza, né, esse ouro de aluvião, aquele ouro que você olhava nas margens do rio e você podia perceber que tinha, né, transluzia, vamos dizer assim, mas eles não trabalhavam metalurgia, né, o ouro estava intacto, estava virgem. Então, esse ouro, esse primeiro ouro, né, não precisava nem escavar, né, ia no leito dos rios e você só
fazia o processo de separar, vamos dizer assim, do cascalho. Há de se dizer, pessoal, que foi muito, chega até a ser engraçado esse início da mineração, né, a partir do início do século XVIII, porque já foi descoberto no final do século XVII. Chega a ser engraçado o quê, né? O que chega a ser engraçado, que eu vou falar a vocês, é que quando se teve a notícia de que descobriu ouro, né, na colônia portuguesa da América, afluíram pessoas de outras regiões, né, já que a cana-de-açúcar estava em decadência, afluíram pessoas de outras regiões da colônia para a região das Minas, mas não só de outras regiões da colônia portuguesa na América, mas de Portugal, né? Vieram milhares, né? Tanto é que a coroa portuguesa proibiu, né? Proibiu que os portugueses, que as levas de portugueses que saíram de Portugal para vir para cá, para a região das Minas, não foi brincadeira, foi muita gente, né? E isso criou até guerra. Isso criou até guerra, porque como os paulistas tinham descoberto, né, a questão do ouro na região das Minas, né, na região que veio a ser, né, o estado de Minas Gerais, eles meio que se sentiram donos, né, nós que descobrimos. E quando vem aquela leva, né, de pessoas de outras partes da colônia, mas principalmente de portugueses, né, aos milhares, e em número maior do que eles paulistas, né, que tinham descoberto as minas, teve até a famosa Guerra dos Emboabas, né, que era o apelido que os paulistas deram aos estrangeiros, aos forasteiros, né, na visão dele que vinham. E meio que os paulistas meio que perderam essa guerra, né? Sofreram a emboscada chamada o Capão da Traição, mas eles estavam também em menor número, né? Esse é um dado, que foi interessante, foi engraçado nessa proibição da coroa portuguesa desses portugueses virem para cá. Mas o que é mais engraçado na realidade é o quê? Milhares de pessoas aportaram aqui na região das Minas, beleza. Começa uma intensa movimentação para explorar o ouro, ok. Só que eles não pensaram em uma coisa. Milhares de pessoas numa região inóspita, numa região formada por montanhas, enfim, muita pedra, cascalho, enfim, uma região inóspita, como é que eles iam comer, né? Então, esse início da mineração foi bem paradoxal no sentido assim, eles estavam no meio da riqueza, mas no início passaram fome, né? Eles estavam até explorando e conseguindo encontrar ouro e etc., mas no início passaram fome. Tanto é que se passasse um cachorro na frente deles, um calango, o que fosse, eles comiam. É aí que pessoas de fora, né, e até bandeirantes, enfim, começaram a perceber, né, essa fragilidade, começaram a levar comida para lá, fosse, enfim, cereais ou carne, a um preço abusivo, exorbitante, e recebiam em ouro. Essas pessoas começaram a ganhar dinheiro, né? Então, esse início foi um início bem engraçado, né? Você está no meio da riqueza, no meio do Fausto, né? Como diz, e você passa fome. Então, não adiantava muita coisa. Então, esse início foi assim. Até a coroa, depois que teve essa descoberta do ouro, a coroa, ela toma as rédeas do processo para colocar todo um aparato administrativo, né? Em cima dessa exploração, né? Todo um aparato administrativo, todo um aparato fiscal, né? Não só administrativo como fiscal, né? Tributário, enfim, e também de segurança, né? De colocar um exército lá, já que ele tinha ouro, já que a colônia pertencia à coroa, não, aqui é nosso, nós vamos dividir. Claro que a coroa não ia explorar
né, com o seu próprio dinheiro, mas a coroa ela ia terceirizar, mas colocando, claro, impostos bem pesados, né, mas que para a época acharam pesados, mas que hoje eu acho que esses impostos que deu até revolta e tudo, né, a revolta de Vila Rica, por exemplo, mas não são impostos tão altos como no Brasil atual. Imaginem vocês. Então vamos lá. Formas de exploração: lavra, né, e a faiscação. Tinha a bateia que vocês estão vendo aí na imagem, né, que era essa bacia aí, onde eles, né, separavam, né, o ouro, né. A lavra, grande extração em jazidas, exigia técnica, ferramentas e muitos escravos para esse trabalho. Desde já, na lavra, né, quando a coroa começa a dividir, claro que a coroa dividir as datas, né, como era chamado os setores de exploração, eram datas. Então, quando a coroa começa a dividir as datas, claro que ela vai dar prioridade a quem tem mais escravos, a quem tinha mais escravos, né? Porque quem tinha mais escravos tinha mais possibilidade de explorar e de conseguir, né, extrair mais ouro. Uma vez extraindo mais ouro, isso significava o quê? Mais impostos para a coroa, né? A coroa tirava parte dela e a pessoa que tinha explorado ficava com esse ouro já todo legalizado. A faiscação, que você viu ali com a bateia, é uma exploração mais simples, né? Feita nos leitos dos rios, com auxílio da bateia, né? Bacia rasa, cônica, feita de madeira ou metal, praticada por pequeno número de escravos. Então, tinha a lavra, que era aquele trabalho mais pesado, né, de extração do ouro, e tinha a faiscação, que podia ser feita por poucos escravos, era muito simples, né? Bastava uma bateia para você, né, separar o ouro do cascalho, enfim, vamos lá. Então, assim, essa descoberta do ouro na região das Minas Gerais, ela trouxe mudanças, né? Quais as mudanças? Intensa migração e imigração, nós falamos isso no início do vídeo, né? Intensa migração. Migração foram o quê? As pessoas da própria colônia que migraram para a região das Minas, né? De outras regiões da colônia. Imigração vão ser os portugueses, que vêm lá de fora, né? Vêm lá do continente europeu para cá. Aumento na compra de escravos, né? Porque agora precisava-se mais escravos para explorar, né, o ouro. Urbanização, né? Vai ser interessante que, diferentemente do ciclo do açúcar, né, que estava centrado no engenho, né, na Casa Grande, etc. e tal, que não trouxe uma grande urbanização, né, para a colônia, a mineração ela vai trazer uma urbanização, vai ter uma rede, né, Sabará, Mariana, Vila Rica, vão ter muitas cidades, né, vai ter uma rede, né, de cidades, né, na região das Minas, né, Ouro Preto, né, que, enfim, surgiu uma camada social entre os escravos e os senhores, né, comerciantes e profissionais liberais. Essas cidades vão demandar, né, profissionais, vão demandar comerciantes, advogados, médicos, enfim, vai ser interessante que se cria uma classe média. E assim, eu já adianto que até a posição dos escravos na região das Minas vai ser diferente do escravo na região açucareira, por exemplo, né? Vai ter esse escravo que trabalha na zona urbana, os escravos vão ter muita possibilidade de alforria, né? Nesse contexto aqui das Minas. A mulher escrava, né? A mulher escrava, ela vai ter uma possibilidade também, né? De alforria, principalmente devido ao fluxo muito grande de pessoas para a região das Minas e pessoas do sexo masculino, isso vai fazer com que haja uma demanda por mulher,
E como esses homens vêm de Portugal só, e de outras regiões também, o que é que vai acontecer? Vai ter uma demanda por mulheres e eles começam a casar com as africanas. Isso vai fazer com que essas escravas africanas elas ascendam, né, como esposas desses portugueses, né, e enfim, dos colonizadores que estão explorando. Vai ser uma situação um pouco diferente da açucareira, né, do ciclo do açúcar, porque muitos vão casar realmente, não vai ser aquela mulher que ele vai só usar, ter um filho lá alienado, não, muitas vão casar, ter filhos, né? Muitos vão casar mesmo com essas mulheres. E a posição da mulher africana vai melhorar. Não é à toa que, só para vocês terem uma ideia, né? O homem mais rico, né, do período da mineração, o homem mais rico casou com uma escrava, né? Vocês já devem ter ouvido falar em Chica da Silva, né? Ela casou com um contratador de diamante, né? Contratador de diamante, que era o cara mais rico na época, né, da colônia. Então, assim, teve também essa mudança, né? Aqui, ó, as cidades Mariana, Sabará, Vila Rica, né? Essa rede intensa, urbana intensa. O caminho percorrido pela busca do ouro originou estradas e ligações importantes para ampliação do território na colônia, né? O caminho do ouro até o porto do Rio de Janeiro. Então, assim, criou, abriu, né? Desbravou mais ainda, né? O interior do Brasil, ou outras regiões que até então não tinham sido desbravadas, né? E ao longo dessas estradas, dezenas de cidades. Vocês podem ver no mapa aqui, nesse caminho do ouro, tem várias cidades, Congonhas, enfim, tem várias cidades até chegar ao Rio de Janeiro, até chegar ao porto do Rio de Janeiro, Estrada de São Paulo também, enfim, foi um desenvolvimento daquela região sudeste, né? E aquela região sudeste, que era uma região abandonada, vamos dizer assim, onde viviam os paulistas, né, os famosos bandeirantes paulistas, ela começa a mudar a feição, porque tem a riqueza ali perto, agora o ouro, né, o Rio de Janeiro começa a ser usado por do Rio de Janeiro, o comércio entre a região mineradora e o restante da capitania foi intensificado, promovendo uma integração antes limitada. É outra mudança bem interessante, pessoal, e que tem a ver com o início da colonização que nós falamos há pouco, né? Tem a ver com o quê? Eu falei que esse início da mineração estava entre o Fausto, né? A riqueza, o Fausto e a miséria. Por quê? Migraram e imigraram milhares de pessoas, mas eles não pensaram uma coisa, vamos comer o quê? Né? E teve todo aquele processo de fome, né? Teve o início de uma fome generalizada ali, que as pessoas estavam no meio da riqueza com fome e até o que achava pela frente eles comiam, né? E aí pessoas de outras regiões começaram a perceber esse nicho de mercado. Então começaram a produzir o quê? Farinha na Bahia, arroz, feijão, né? Vinha de São Paulo, arroz. No sul, que tinha muito gado, começaram a fazer o charque, também vinha carne seca da Bahia. Começou a ter uma coisa que não existia, ou que se existia era ínfimo ou insignificante na época, né, do ciclo do açúcar, que foi o quê? O mercado interno, né? Um comércio, um mercado interno, né? Com rotas comerciais. Então, assim, essa integração, isso criou a integração, né? O comércio que existia era um comércio internacional do açúcar. O que se plantava aqui, o que se produzia aqui, só era para subsistência, só era para comer.
Agora não, tem um mercado interno que tem cereais, que tem a farinha, que tem o charque, que é vendido na região das minas. Por quê? Porque o escravo que está na região das minas, ele não é para produzir essas coisas. Ele é especificamente para explorar o ouro. E quanto mais escravo você tivesse, você recebia uma área de exploração maior, que era a data, e você tinha a possibilidade de conseguir mais ouro, e uma vez conseguindo mais ouro, né, era melhor para a coroa, que pegava um imposto maior. Então, assim, outra mudança importantíssima foi esse comércio interno, né? Esse comércio interno, esse mercado interno, melhor dizendo. Uma das comidas típicas de Minas Gerais é o feijão tropeiro. Você sabe como é feito e por que esse nome, né? Feijão tropeiro já dá uma dica, né, pessoal? Do que nós vamos falar aqui, né? A questão do tropeirismo, né? Eram os caminhoneiros da época, né? Quem levava do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, quem levava da Bahia, quem levava de São Paulo, né? Esses produtos para abastecer a região das Minas Gerais. Eram os tropeiros, né? Eram os caminhoneiros da época. E aí, devido a esse itinerário deles, né, muito grande, né, com suas tropas de burros, né, levando os mantimentos, eles fizeram essa comida, né, que era o que? Carne seca, feijão, farinha, usando o que tinha na época. E que hoje a gente almoça aí, né, famoso esse dito feijão tropeiro, né? A gente vai nos restaurantes e muitas vezes é uma iguaria. E para ele para os tropeiros, foi a comida da época, né? A comida que dava para fazer, ou seja, a gente tem o feijão, a farinha, a carne seca, né? O charque, que era a carne salgada, né? Para se manter. E aí tem o feijão tropeiro. O abastecimento das cidades. Tropeiros, né? Carregavam alimentos e outros produtos. Aí tem uma imagem do tropeiro, né? Usavam o burro, né? Porque o burro ele é um animal que aguenta, né? Principalmente em regiões íngremes, né? Em regiões onde tem altitudes, né? Montanhas e etc. Então se usa muito o burro. E ganharam muito dinheiro. Muitos tropeiros enriqueceram, né? Tropeiros que o tropeirismo ele, claro, foi no Brasil inteiro. Nós temos até aqui em Tubias um Pedro Menezes, né, que tem o Recanto da Serra, né, que tem o Museu do Tropeiro, que tem uma trilha, né, do tropeiro. Enfim, mas falando especificamente desses tropeiros, né, onde surge o tropeirismo aí no século XVIII, e esses que levavam produtos para a região das Minas foram que tiveram muitos que enriqueceram, né? E muitas vezes faziam até papel de contrabandear ouro, né? Por que contrabandear ouro e pedras preciosas? Porque, principalmente o ouro, porque eles queriam fugir do fisco, né? Fugir dos tributos, né? Isso aí gerou revolta, isso aí, enfim. Vamos passar aqui. Abastecimento das cidades, boiadeiros, gado para transporte do ouro, né? O gado não servia só para alimentação, servia para transporte do ouro. Comboieiros, transporte de escravos. Que mais? A coroa portuguesa possuía uma política rigorosa na fiscalização e exploração do ouro, exercendo seu controle por meio de impostos e órgãos específicos, né? A ideia era explorar ao máximo e investir pouco. O que a coroa fazia? A coroa fiscalizava a exploração, né? A coroa fez o quê? Através da intendência das minas, que era o órgão máximo, né, administrativo, fiscal e etc., criou todo um aparato para quê? Para fiscalizar, para cobrar impostos e para administrar. Só que não gastava muito porque quem exploravam era o quê? Terceiros. Eram pessoas que tinham dinheiro, que tinham escravos e que a coroa dava determinado lote, né? O lote era chamado de data, a pessoa explorava. Daquilo ali, a coroa tirava 20%, né? Que era chamado quinto, um quinto, tirava um quinto. O nome do imposto era quinto. Tirava o quinto, 20%. Depois desse ouro derretido, né? Fundido, derretido.
colocava o selo real que tinha sido quintado, né? Ou seja, tinha tirado o imposto, e o cara poderia vender esse ouro para quem quer que seja. Então, vocês imaginem, de 1.000 quilos de ouro que era explorado, e a coroa não usava esforço nenhum, de 1.000 quilos de ouro, a coroa ficava com 200 quilos. Então, assim, era bem interessante, né? Essa de 1.500 quilos de ouro que a coroa queria, né? De 1.500 quilos de ouro explorado, a coroa ficava com 300 quilos. Então, é bem interessante para a coroa esse tipo, né, de negócio, porque ela ficava só com imposto, não usava nenhum esforço do ponto de vista financeiro, né? Mas só que as pessoas que exploravam o ouro meio que se revoltavam com essa tributação, né, da coroa. Principais impostos: o quinto, né, ou seja, 20% da riqueza extraída, que eu falei agora. Captação, imposto sobre o número de escravos. Só que o problema é que não tinha só um tipo de imposto. Se você era um cara que poderia investir, né, na questão das minas, você, pronto, ó, eu tenho muitos escravos, eu vou comprar mais escravos, por isso eu vou ter uma data maior, né? Eu vou ter um perímetro maior de exploração, beleza. Mas você também vai pagar mais impostos. Você vai explorar mais, vai extrair mais ouro, vai pagar ter que pagar mais imposto, mas você vai pagar imposto sobre o quê? Sobre cada escravo que você tem. Então a coroa se aproveitava da situação, né? Que era a captação. E a derrama, né? Que não era um imposto, mas a cobrança através da força do quinto atrasado. O que acontecia era o seguinte: como as ferramentas, né, de exploração da mineração eram muito atrasadas, o que acontecia? Muitas vezes, quando chegava no fim do ano, não tinha, né? No fim de um período, de um ciclo, vamos dizer assim, não tinha o tanto de ouro que a coroa queria. A coroa queria 100 arrobas, né, de ouro, né, por ano, 100 arrobas de ouro, né, 1.500 quilos de ouro por ano. Quando chegava no final do ano e não tinha esses 1.500 quilos, o que a coroa fazia? A coroa fazia derrama. O que era derrama? Pegar a força, entrar nas casas, enfim, pegar a força. O que tivesse de ouro pegava para completar, né? Os soldados da coroa que estavam lá nas minas iam pegar a força. E a derrama era para chegar ao limite que a coroa queria, de 1.500 quilos de ouro, né? Então, isso tudo levou a revoltas, né? A própria criação das casas de fundição, né? O que eram as casas de fundição? Porque no início, quando não tinha casa de fundição, aí estava ótimo, não tinha como tirar um imposto, as pessoas pegavam o ouro e ficava todo para si. Quando a coroa implanta as casas de fundição, aí começa a ficar ruim, né, para os exploradores de ouro. Por quê? Todo o ouro tinha que passar pelas casas de fundição. Você não podia, por exemplo, se você fosse pego com ouro bruto, com ouro em pepita, você era considerado, um crime, era um crime. Você era considerado já um contrabandista, um criminoso. Todo o ouro que circulava na colônia tinha que ser ouro quintado em barra, fundido, ou seja, derretido, transformado em barra e com o selo real. Se você tivesse com ouro, com a barra dessa com selo, esse ouro era legal, porque sabia-se que dali já tinha sido tirado o quê? Tinha sido tirado os 20%. Órgão de controle, como eu falei, intendência das minas, né? Fiscalizava o controle e distribuição de terras para exploração e cobrança dos impostos. Casa de fundição, para evitar o contrabando. Todo o ouro encontrado era fundido em barras, com o selo da coroa. Também era retirado o quinto, como eu já falei. E, enfim, aqui nós temos uma casa de fundição em Ouro Preto, né? E a antiga intendência e casa de fundição também em Sabará.
Após a descoberta das minas no sudeste e centro-oeste da colônia, a capital transferiu-se de Salvador para o Rio de Janeiro. Essa medida foi para aumentar o controle administrativo. Então, assim, pessoal, em 1750, se não me engano 1750, a capital vai ser transferida de Salvador, né, que desde lá, o início, a fundação da cidade, lá no século XVI, até o século XVIII, Salvador era a capital. Isso dava uma certa proeminência à região Nordeste, principalmente à região da Bahia. Com a questão da mineração, que fica mais no Sudeste e no Centro-Oeste, ficava mais perto o Rio de Janeiro dessas regiões de mineração. Salvador, como capital, ficava muito longe, como centro administrativo. Então, mudaram, né, a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Isso não foi bom para o Nordeste. Isso isolou o Nordeste, né? O Nordeste decadente do ponto de vista econômico em relação ao açúcar, e fez com que a região Sudeste ela começasse a ser o novo centro de poder político, né, econômico do Brasil. Né? O ouro é transportado através de cavalos e escravos até o porto da nova capital, que era o Rio de Janeiro. Então, essa foi outra mudança. Se eu perguntar, além das outras mudanças que nós já falamos, né, como o incremento de um comércio interno, uma urbanização mais intensa, nós vamos também ter como mudança o quê? A mudança de capital, né, da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, que foi bom para o Sudeste e Centro-Oeste, mas não foi muito bom para o Nordeste, né? E aí, pessoal, como eu falei, desde o início tiveram revoltas, né? Desde o início tiveram revoltas em torno, né, da questão da exploração do ouro, né? Em decorrência de exploração aurífera. A revolta dos Emboabas, 1708-1709, foi logo no início, né? Foi um confronto entre os paulistas e os portugueses, que vieram em grandes levas de Portugal para explorar o ouro, né? E teve que ter intervenção depois da coroa. Revolta de Vila Rica já foi uma revolta em que contra as casas de fundição, contra os impostos. A revolta de Vila Rica teve à frente um tropeiro chamado Felipe dos Santos, que foi morto, esquartejado, enfim. E a Inconfidência Mineira já foi num período de decadência do ouro, porque, como eu falei, o ouro ele era explorado com ferramentas rudimentares, e chegava um momento que esse ouro começava a escassear. E no período da Inconfidência Mineira, que aí vocês vão ver uma figura como Tiradentes, né, e etc., o famoso Tiradentes, que virou herói nacional, o que é que acontece? Nesse período, o ouro já estava decaindo, mas a coroa continuava cobrando, né, o quinto, a derrama. Então, cada vez mais foi diminuindo o tanto de ouro que a coroa pegava, e a derrama era muito pesada, porque a coroa não estava nem aí. Entrava em casas, pegava o ouro que tivesse nas cidades para completar aquele limite que ela tinha colocado de 1.500 quilos. Isso começou a revoltar as pessoas ali da região das Minas Gerais, e esses mineiros, essa elite ali, ela já tinha filhos, pessoas conscientes, pessoas que tinham ido estudar na Europa, né? Como Cláudio Manuel da Costa, né? Que era um poeta, enfim, dentre outros, pessoas que tinham ido estudar na Europa, que voltavam com uma consciência melhor, uma consciência que pregava a liberdade, já que na Europa já tinha um movimento que pregava uma liberdade política, né? Uma liberdade social, vamos dizer assim, que era o quê? O iluminismo. Então, esses jovens filhos da elite mineradora iam para a Europa estudar, lá tinham contato com ideias libertárias e voltaram aqui para a colônia, vendo toda essa opressão da coroa, pediram o quê? Começaram a pedir a liberdade, a separação, não do Brasil inteiro como nós vemos hoje. Eles não tinham ainda
noção de, vamos libertar o Brasil. Não. De libertar o quê, pessoal? A região das Minas de Portugal. E na tentativa desse processo, né, que foi chamado de Inconfidência Mineira, é que se tem a figura de Tiradentes, que era a parte mais frágil, né, do processo. Os outros eram filhos de rico, como Tomás Antônio Gonzaga, né, poeta do arcadismo, que é uma escola literária que vocês vão ver em literatura, como Cláudio Manuel da Costa. Então, esses não sofreram tanto, mas Tiradentes foi esquartejado, né? Teve um traidor, Joaquim Severo dos Reis, enfim, entregou, e Tiradentes foi esquartejado. Eles tinham um lema Liberta Quae também, né? Liberdade ainda que tardia, e enfim. Temos a Guerra dos Emboabas, a revolta de Vila Rica, como eu falei, de Filipe dos Santos, né? Que foi esquartejado, né? E colocado cada pedaço seu em cada lugar, né? Para mostrar que não se podia fazer aquele tipo de revolta. A revolta de Filipe dos Santos foi contra os impostos, contra as casas de fundição, né? A revolta em Inconfidência Mineira, que aí já é algo bem depois, décadas depois, decadência da questão do ouro, e aí vem a questão aí vem a questão já de outro processo, né? Já estão atrás de independência, não do Brasil, independência da região das Minas. Formar ali uma república, já tem até uma bandeira, né? Com o lema Liberta Quae será também, liberdade ainda que tardia, se não me engano, enfim, já começa esse processo aí, né? Aí nós vamos ter a figura de Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier, que foi pego para servir de exemplo, né? Foi esquartejado, enfim. E depois, na época da República, lá na frente, já, né, perto do final do século XIX para início do século XX, essa figura que foi morta, esquartejada lá atrás, no século XVIII, foi pega para ser herói, né, nacional, né, Tiradentes. Então, pessoal, em linhas gerais, aí foi, nós falamos um pouco do ciclo da mineração, né, as revoltas, todo o processo como foi, e as consequências da mineração. Expansão territorial, né? Crescimento populacional, vieram mais portugueses para cá, desenvolvimento do comércio interno, que não tinha, como eu falei, agora já tem um comércio entre São Paulo e Minas, entre Rio Grande do Sul e Minas, entre a Bahia e Minas, enfim, há uma integração. Transferência do polo econômico e social para o interior. O polo econômico e social era onde? Era no litoral, cana-de-açúcar, litoral. Capital também no litoral. Capital continua no litoral. Transferência da capital para o Rio de Janeiro, não foi em 1750, pessoal, foi em 1763. Surgimento de cidades, né? Sabará, Mariana, Vila Rica, enfim. Criação da capitania de Minas Gerais, né? Que até não existia, mas a capitania de Minas Gerais, devido à importância do ouro, né? E aí, pessoal, a gente termina aqui. No segundo momento, a gente pode discutir outras questões em relação à questão da mineração, mas em linhas gerais nós já, né, vimos todas as características. Claro que tem outras questões relevantes para nós discutirmos, né, dentro do ciclo do ouro, a questão do trabalho escravo, a questão da mulher, né, que eu já falei um pouquinho sobre a questão da mulher, a questão das artes também, mas isso vamos deixar para uma próxima aula, ok? Então, bom estudo a todos essa semana e eis aí o vídeo sobre o ciclo da mineração.